Obrigado, pastor. Obrigado, queridos, pela recepção tão calorosa. Desde o primeiro dia em que aqui nós estivemos, sentimos já parte da igreja, dessa família, que na verdade é uma só, mas assim, fragmentada. E nós nos sentimos muito bem aqui, parecíamos que estávamos em casa e já nos conhecíamos há algum tempo, nos sentimos bastante à vontade. Isso porque vocês são amáveis, isso porque vocês transmitem o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e nessa noite em especial para ministrarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Atos, uma vez que está sendo pregado em sequência uma série de mensagens de Atos. E coube a mim falar sobre Atos capítulo 9. E é interessante que domingo passado, quem esteve aqui domingo passado? Eu estive, quem mais? O pastor falou a respeito de um pano de fundo. Lembra que ele falou? O pastor Daniel falou a respeito do fundo. Ele explicou o que era, que hoje quase não se usa mais esse jargão, esse termo. E ele explicou o que significa o pano de fundo, que é nada mais do que uma ilustração da história que estava acontecendo. E ele foi muito feliz e fez aquela explanação, aquele pano de fundo. E eu gostaria de pegar um gancho e também fazer um pano de fundo para que pudéssemos entrar naquilo que o Senhor tem a nos comunicar nessa noite, através da tua santa e bendita palavra. Mas vamos ler lá em Atos 9, nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o 17. Amém? Deixa eu aqui. Guinaldo, aquele copo de água lá, você tomou ele, meu irmão? Oh, Jesus, me ajuda. Sabe, eu estava falando com o Aguinaldo, eu falei assim, irmãos, mesmo depois de 12 anos como pastor, titular de uma igreja, eu ainda fico nervoso, me dá uma geleira na barriga, eu tremo, e que continue assim, glória a Deus, porque eu não quero confiar na minha sabedoria, mas sim a vontade soberana de Deus. Então, às vezes a boca seca por causa do nervoso, amém? Não vai pensar que o pastor não fica nervoso, não, o pastor fica, e principalmente eu, amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, você achou aí Atos capítulo 9, versículos 1 até o 17, achou? A versão que eu vou ler, acho que elas vão colocar ali, é na King James atualizada, talvez seja um pouco diferente da sua Bíblia. Se você quiser acompanhar pela tela, você vai acompanhar juntamente comigo. Versículo 1. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, se você ver aí, o caminho está com letra maiúscula, está se referindo a Jesus, que pertencesse ao caminho, ou seja, Jesus, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco
um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama à direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão da qual um homem chamado Ananias se aproxima, ele impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me a ti, para que te tornes a ver e fiques plenos do Espírito Santo. Amém. Pai, nessa noite nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para agradecer por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nessa noite nós já cantamos, adoramos, exaltamos o teu nome. Agora, nesse momento, Senhor, nós estaremos ministrando a tua santa e bendita palavra. Palavra essa que edifica, que traz transformação, salvação às nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos para que o Senhor use para a edificação da tua igreja, mediante a tua palavra, mediante a tua graça. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor, nesse momento, fale ao coração de cada um, para que eles possam se dissipar de toda e qualquer preocupação, para que eles voltem os seus corações, toda a sua atenção, toda a sua mente, Senhor, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mediante esta palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Como eu estava dizendo no começo, num pano de fundo, eu vou fazer aqui uma breve narrativa daquilo que aconteceu, que estava acontecendo e haveria de acontecer. Muito embora aquilo que o pastor Daniel falou no domingo passado, leia, confirme, e você vai ver que há profundas mensagens do Senhor para a sua vida, e você vai entender ainda melhor aquilo que estamos falando, porque quando nós temos essa oportunidade de pregar, muitas vezes passamos por alguma coisa que o Senhor quer continuar falando com você. Então, continue lendo, e isso é importante. Mas no capítulo 9 de Atos, é narrada a história do encontro de Saulo com Jesus, a caminho de Damasco, para onde se dirigia com a intenção de perseguir e matar os cristãos. É daí que muitas vezes vem aquele jargão antigo: ele caiu do cavalo. Né? Saulo não caiu do cavalo, ele caiu do cavalo porque ele tinha uma intenção e não conseguiu colocar aquela intenção em prática. Ele se enganou, ele se equivocou e não conseguiu, pela bondade e misericórdia do Senhor. Porém, o Senhor lhe apareceu enquanto ele se dirigia para Damasco, fazendo cair por terra e tornando-o cego. A partir desse momento, inicia-se uma história de conversão, uma história linda, maravilhosa, preciosa, inclusive para as nossas vidas. É uma história de conversão, de transformação e milagres na vida de Paulo, que até então era Saulo,
que fazem parte, que fizeram dele o maior discípulo de Jesus de todos os tempos, porque a ele foi confiado uma sabedoria, uma forma de, muitas vezes, ele explicar e anunciar e a ensinar o Evangelho de uma forma que ninguém teve capacidade até então. Sua condição de Paulo, era de perseguidor. Ele perseguia o povo de Deus. Agora a sua condição passa a ser de perseguido. Então a história de Paulo dá uns 180 graus, ele muda totalmente a direção em que ele estava indo e volta. Agora ele não mais persegue, ele passa a ser perseguido. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai encontrar algumas vezes que Paulo é preso, que Paulo é açoitado, que Paulo foge, tem que fugir. Por quê? Porque ele está sendo perseguido. Amém? E aí confirma-se a palavra do Senhor que haveria de padecer pelo nome de Jesus. Ele sofreu na própria pele aquilo que ele causou na vida de muitos cristãos. A ponto de morrer decapitado. Paulo morreu decapitado, em nome de Cristo. Sua vida de intimidade com Cristo gerou um dos maiores compêndios de ensinamentos da palavra de Deus, as cartas ou epístolas paulinas. Quando você lê as cartas de Paulo, a igreja daqui, ao irmão de lá, e você vai ver que tem ensinamentos profundos, que não era somente para a igreja, mas para nossas vidas como pessoas, na sua individualidade. Muito importante. Nelas encontramos a essência de como ter uma vida aprovada por Deus. Por isso que é importante nós conhecermos, estudarmos, lermos a palavra de Deus com o desejo de que Deus fale conosco. Ali você vai ter soluções, talvez, para todos os anseios da vida. As cartas paulinas ela é muito rica em conteúdos para as nossas necessidades, como cristãos, como os filhos, servos e servas do Senhor. De como mantermos uma vida em santidade diante de Deus e diante dos homens. Porque eu falo assim, porque muitas vezes nós temos uma vida de santidade, queridos, dentro da igreja, assim, exemplar. Mas isso aqui não resolve nada. O importante é que nós chegamos num culto como esse, sejamos alimentados, revestidos do poder, da unção do Espírito Santo, mediante o ensinamento da palavra, para que possamos lá fora, diante dos homens, testemunhar da santidade em que vivemos diante de Cristo. É lá fora que nós anunciamos que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, sem mesmo precisarmos falar. Porque a pessoa, eu não sei se você já teve um testemunho como esse, o privilégio de ter uma experiência como essa, de alguém chegar e falar para você, você é diferente, você é crente, não é não? O jargão popular, você é crente, não é não? Irmãos, como isso é maravilhoso. Em darmos testemunho daquilo que nós somos, sem sequer precisarmos abrir as nossas bocas, ou falar que somos crentes ou cristãos. As pessoas veem em nós Cristo. Isso não tem coisa que pague, isso é a coisa mais maravilhosa e mais graciosa que podemos ter nas nossas vidas. E é através da vida de santidade. E essa vida de santidade nós adquirimos como? Mediante a palavra do Senhor, cumprindo e obedecendo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Os maiores dilemas dos dias atuais. Olha que interessante, queridos. Essa carta foi escrita há milhares de anos atrás. Pelo menos quase 2000 anos atrás. Muito tempo atrás. E os dilemas que o povo vivia naquela época continuam sendo os mesmos de hoje. Principalmente nas questões espirituais. Porque você pode falar assim, hoje não tem perseguição aqui no Brasil. Não temos. Malemar você vai ser
perseguido talvez na família, que alguém que não gosta e não aceitou a sua conversão, ou no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, na sua vizinhança, alguém ainda te persiga com alguma coisa, com uma rejeição, mas não há uma perseguição declarada a ponto de você correr um risco de vida, e ainda que em outros países que aconteçam isso. Nós tivemos pastores da Nazareno decapitados por causa de perseguição em outros países, missionários. Paulo se tornou referência de um verdadeiro discípulo para toda a humanidade, a ponto dele próprio dizer, olha que palavra, queridos, olha que palavra maravilhosa. Ele falou aqui o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uma vida de santidade com o Senhor leva-nos a dizer isso para as pessoas. Você pode me seguir, você pode se espelhar em mim, você pode me acompanhar, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei a quem eu estou servindo, porque eu sou imitando a Cristo. Mas imitar a Cristo não é aquele negócio da televisão, fazer igual. Não é aquele artístico. Ser Cristo é ser cristão, ou seja, pequenos cristos. Ou seja, você resplandece a imagem e semelhança do Senhor Jesus aonde você está. E como eu disse, muitas vezes sem precisar abrir a boca. Discípulo, querido, é um seguidor. Discípulo é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Diante disso, eu faço uma pergunta para você. Quem aqui nessa noite é discípulo? Porque você segue os ensinamentos de Jesus. Você se identifica com Jesus na sociedade, no seu rol de amigos da sociedade. Você é um discípulo. Por quê? Porque você está seguindo a Jesus. Mas essa noite, eu não quero falar sobre Paulo. Embora já tenha falado um pouquinho aqui. Eu não quero falar sobre Paulo. Meu desejo é falar de um simples discípulo de Jesus que era totalmente anônimo. Até então, ele não apareceu em nenhum lugar da Bíblia, ninguém o conhecia, e depois desse evento, ele também continuou sendo anônimo. Continuou sendo talvez como um de nós, qualquer um de nós. Meu desejo é falar da narrativa bíblica que entra em cena um homem que até então não havia sido mencionado em nenhum lugar da Bíblia, um simples homem chamado Ananias. Com licença, queridos, a boca já está secando aqui. Um simples homem chamado Ananias. Seu nome não constava entre os 12 discípulos de Jesus. Ele não tinha nenhuma posição de destaque, ele não era conhecido. E muitas vezes a gente acha que para ser usado por Deus, você precisa ser proeminente, você precisa ter uma posição de destaque para que as pessoas possam conseguir enxergar você, ver você, de forma que você consiga transmitir a palavra de Deus. Mas não é bem assim que o Senhor trabalha. Prova disso está aqui a vida de Ananias. Seu nome não constava entre os 12 discípulos. Não constava. Mesmo não fazendo parte dos 12, sua história ficou marcada como de um verdadeiro discípulo. De alguém que marcou a história. Mas não foi Paulo que marcou a história? Mas o que seria de Paulo se não fosse um homem simples, obediente, um discípulo como Ananias? O que seria de Paulo? Graças às qualidades desse homem, chamado Ananias, um homem foi salvo. Seu nome era Saulo, que depois veio ser chamado de Paulo. Até o pastor brincou assim comigo: Paulo, eu quero que você pregue e fale sobre Paulo. Paulo vai falar de Paulo. Falei, mas não tem muita coisa para falar do Paulo. De mim não, mas dele sim. Mas o que me chamou a atenção não foi nesse ato, nesse momento, nessa narrativa,
a vida e a conversão de Paulo, mas sim aquele que foi o instrumento para que Paulo fosse salvo, para que Paulo fosse curado e fosse cheio do Espírito Santo através de um simples homem, ou quem sabe de repente poderia ser até uma simples mulher, como eu e você. E diga-se de passagem a respeito dessas qualidades. Essas qualidades de Ananias, nós precisamos ter e podemos ter. Aí está a boa notícia. Não só precisamos, como podemos ter as mesmas qualidades de Ananias, ainda que sejamos anônimos. Porque você não sabe a pessoa que Deus vai colocar na sua vida para que você fale do Evangelho, para que você testemunhe do Evangelho através do seu viver, através do seu conhecimento, ainda que simples, ainda que pouco, para que você possa trazer a conversão de alguém e esse homem ou mulher venha a ser uma pessoa, de repente como Paulo, que venha a fazer a diferença na sociedade, na história do país, na história do mundo. Nós não sabemos o que Deus tem proposto e só vamos poder ver aquilo que o Senhor tem a realizar através de nós, à medida que nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Mas quais são as qualidades de Ananias que fez a história de um homem mudar, que por sua vez esse homem mudou a história de muita gente e continua mudando a história de muita gente até os dias de hoje, mediante aos seus ensinamentos da palavra de Deus? Paulo era um teólogo, sim, excelente. E ele tinha uma capacidade de teólogo que ele conseguia falar tanto num linguajar erudito, como também num linguajar simples, de forma que ele falava para os gentios. Paulo foi convidado, foi chamado para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são descendentes direto da linhagem dos judeus. Gentios somos nós. Somos nós. Não pertencemos, a não ser se tem alguém aqui que é descendente de judeu. Então, se tiver, você não é gentio, você é um judeu, né, da linhagem de Jesus. Mas Paulo foi chamado para levar essa mensagem para nós. E Jesus usou profundamente, com palavras, com ensinamentos tremendo. Mas quais são as qualidades de Ananias? Eu quero falar de 5 qualidades brevemente. Prometo que eu vou terminar no tempo. Amém, queridos? Primeira qualidade. Vai gravando, vai prestando atenção. Primeira qualidade, o discípulo é atento. E eu quero que você agora, a partir de então, quando eu estiver falando dessas qualidades, você tome para si, porque você é um discípulo ou uma discípula de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você vai tomando essas palavras, se colocando no lugar de discípulo ou discípula de Jesus, da qual você é. Glória a Deus. A primeira qualidade é, o discípulo é atento. Ananias prontamente respondeu ao chamado do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Quando o Senhor aparece a Ananias em visão, ele prontamente fala: eis-me aqui. Está lá no versículo 10. Versículo 10, vamos voltar aqui, deixa eu ver aqui. Versículo 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias não era displicente. Ananias, ele não estava com a sua mente, com os seus desejos, com tudo voltado para o mundo. Ele tinha como objetivo, muito embora nós não consigamos viver aqui, irmãos, não é pecado, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que você precisa colocar prioridades. Então Ananias não era displicente, ele não fazia pouco caso dos ensinamentos, da palavra, da pessoa maravilhosa de Jesus. Há situações na vida, queridos, que podem muitas vezes obstruir a nossa audição, de forma que não conseguimos mais distinguir a voz de Deus nos chamando ou nos instruindo acerca da sua palavra e vontade. Não precisa muito.
Você quer ver uma coisa que isso tem me angustiado muito como pastor e que eu tenho visto com muita frequência? É as redes sociais. É pecado? Não, não é pecado, queridos. Mas que ela tem distraído, o povo de Deus tem distraído. Você há de concordar comigo. Tem ou não tem? Tem tirado o foco de muita gente, tirado os olhos de Jesus para olhar o que está acontecendo no mundo com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. E eu gozado aqui nas redes sociais, todo mundo que posta alguma coisa a respeito dele, posta que está tudo bem, com um sorriso, na praia, no iate, no carrão, está tudo bem. Mas como que está o coração? Será que o coração está bem? Será que o coração está ligado com o Senhor Jesus? Então são distrações que muitas vezes não conseguimos enxergar, porque muitas vezes somos levados pela condição da sociedade e de que a hora que vemos estamos agindo da mesma forma. E fica aqui um alerta, cuidado, cuidado, presta atenção, veja o tempo em que você tem tomado, tem tirado você da presença do Senhor, através da oração, através da palavra, até mesmo de ouvir um louvor, queridos, e cantar junto. São distrações, as situações que muitas vezes nos levam a isso. E o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos atentos à sua voz. Porque muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós estamos com a nossa mente tão perturbada, com a nossa visão tão cheia, olhando para tantas coisas, que não conseguimos ver, ou enxergar, ou até mesmo ouvir Deus falando conosco. Por exemplo, nessa noite, Deus pode estar falando profundamente no seu coração, e muitas vezes você pode estar preocupado que amanhã é segunda-feira, não é, meu querido? Tem que levantar cedo amanhã. Amanhã começa mais uma semana de labuta, e você começa já a se preocupar com amanhã. Querido, não, para com isso em nome de Jesus. Agora é o tempo para o Senhor, agora é o tempo de nós voltarmos, atentarmos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém? Glória a Deus. Êxodo 15, 26, diz assim, e disse, isso é Deus, o Senhor dizendo, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Qual é a condição? Olha bem, ou seja, Deus está falando que se você fizer, se você se voltar, se você ouvir, se você obedecer, se você se atentar para os meus ensinamentos, se você obedecer, eu farei em ti. Há uma condição, nós precisamos ouvir, obedecer, do contrário, não tem como. Certa vez, uma historinha rápida aqui, um garoto que sentava no primeiro banco, assim como esse irmão aqui, ele sentou no banco e colocou um dedo no ouvido assim, e ficou o culto todo com o dedo no ouvido. E o pastor olhava para ele e ficava indignado, pregava e olhava para ele e ficava indignado. E aí o pastor não se conformou, acabou o culto, foi lá com aquele menino, repreenderam, chamaram a atenção dele e falou assim, meu filho, que falta de educação a sua, como que você tapa o ouvido para não ouvir aquilo que eu estou pregando? Ele falou assim, não é, pastor, é que lá em casa, meu pai e minha mãe estavam conversando, e ele falou que tudo aquilo que o senhor fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, e eu não quero que isso aconteça, então eu tapei aqui, para que eu pudesse conservar a tua palavra, os seus ensinamentos, não, aprender. Entregou o pai e a mãe, e fez a coisa certa. Muitas vezes, queridos, nós ouvimos, mas não damos ouvido. Esse é o grande nosso problema. Ouvimos, mas não damos ouvido. O que significa dar ouvido? É obedecer, praticar,
Viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro de histórias, ela é um manual prático, da qual nós vamos viver aquilo que aprendemos. Nós precisamos viver essa palavra, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, porque assim nós seremos semelhantes a Cristo. Não tem como. Então, não tapa o seu ouvido, tapa o ouvido aí, né? Tapa um só, tá bem? Tá bom? Para que você possa dar ouvidos. Só consegue reconhecer a voz de Deus aquele que tem um coração desejoso de ouvi-lo, de ser obediente. Quando você vem para um culto como esse, não importando quem é que vai pregar, porque muitas vezes Deus usa o mais humilde. Deus pode muitas vezes não usar o pastor, o pregador, mas pode usar um irmão, uma irmã, que vai te dar um abraço e que vai te dar uma palavra, talvez uma única palavra que vai fazer a diferença na sua vida. É quando você sai da sua casa desejoso de ouvir a voz de Deus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pois Ele está falando continuamente através da sua palavra. Tá. Quem já ouviu aqui Deus falar com você? Quem já ouviu? Amém, glória a Deus. Deus apareceu para você, posso tomar você como exemplo, minha irmã? Deus chegou no seu ouvido e falou assim, como que é seu nome? Ivan? Silvana. Silvana, hoje eu quero que você faça isso, isso e isso. Você já ouviu essa voz assim? Sinceramente? Glória a Deus, amém. Mas é raro. É raro. Mas isso não significa que Deus não está falando conosco constantemente. É um caso excepcional, não sei quantas vezes isso aconteceu, mas pode ter acontecido uma única vez na vida dela. E Deus nunca mais falou com você? Não. Deus está falando aqui agora em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não estamos ministrando contos, fábulas, histórias, nós não estamos ministrando a palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, ela é a verdade. Então é Deus falando aos nossos corações. Eu me lembro que um pastor muito antigo, ele falava o seguinte, irmãos, isso aqui fechado é um livro. Mas quando ele está aberto, é Deus falando com você. Amém? Glória a Deus. Deus está falando conosco constantemente mediante a sua palavra. Somente uma intimidade maior com Jesus fará com que haja uma sintonia entre discípulos e o mestre. Só assim a voz se tornará conhecida. Acho que eu estou enrolando demais. Terceira lição, vamos partir para a terceira qualidade, já vou dar um pulo aqui. Terceira qualidade, o discípulo, mesmo sabendo dos riscos, é obediente. Talvez o Senhor fale para você fazer alguma coisa que vai expor você de alguma forma, não somente ao perigo, mas talvez até mesmo a alguma chacota, ou alguma coisa que você fala assim, nossa, se eu fizer isso daqui, o que vão falar de mim? Se eu falar isso daqui, o que vão falar de mim? Se eu não fizer isso aqui, o que vão falar de mim? Né? Veja o versículo 13. Todavia, Ananias replicou, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ou seja, Senhor, eu sou teu servo, eu sou crente, eu sou cristão. E se ele ficar sabendo que eu sou teu servo, a primeira coisa que ele vai fazer é me prender. Se ele não me matar como matou, como consentiu na morte de Estevão em apedrejamento. Esse era o temor dele. A fama de Paulo era de um algoz implacável, um carrasco. Se você olhar no capítulo 7, que eu tenho certeza que já foi pregado sobre isso aqui, Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão. E com certeza Ananias ficou sabendo. Eu acredito que naquela época devia ter assim de crente 007.
Sabe o que é crente 007? Já ouviu falar do agente secreto 007, que ninguém sabe que ele é um agente secreto? Então era o crente 007, que ninguém sabia que ele era crente. Fazia questão de não denunciar aqueles mais temerosos, não como Ananias. Ananias não, ele era o verdadeiro discípulo, e ele sabia que, embora tivesse aquele medo ali, o Senhor era com ele. Ele tinha motivos de sobra para temer, mas o Senhor era com Ananias, e o confortou dizendo que Paulo era também um vaso escolhido para levar a sua palavra, e que ele haveria de padecer muito pelo nome de Jesus. Está lá no versículo 15 e 16 que nós lemos. Não chegamos ao ponto, queridos, como eu já disse aqui, de corrermos risco de vida aqui no Brasil. Talvez uma perseguição ou outra, como uma tiração de sarro, alguma coisa assim, falta de oportunidades no emprego, e muitas vezes até ser mandado embora por causa disso. Mas ainda que não haja nenhum perigo de vida, não significa que o inimigo te deixou em paz. Ele está minando sua vida na tentativa que você caia no buraco escuro do pecado. E hoje de manhã, quando a nossa irmã Jaqueline dava aula lá de Lucas 21, e ela começou a falar que nós começamos muitas vezes a errar nas pequenas coisas. Aquelas coisas que a gente fala assim, isso daqui não tem importância, isso daqui Deus não vai levar em consideração, que é tão pequeno. Mas aí eu dei um exemplo na aula, dizia o seguinte: em frente à minha casa, começou um pequeno vazamento na rua. Só umedeceu o asfalto. E ficava sempre úmido. Um belo dia, desabou tudo para baixo e formou uma cratera na frente da minha casa. Assim, na casa do vizinho, um pouquinho mais. Uma cratera. O que era aquilo? Um pequeno vazamento no encanamento da rua. Um pequeno vazamento começa a minar os alicerces, as estruturas, principalmente na vida do cristão, que está fundamentado em Cristo, na pedra que é Cristo. E aí, essas pequenas coisas que nós vamos permitindo, aceitando sobre a nossa vida, achando que é normal, começa a minar a nossa fé, começa a minar a nossa comunhão e o nosso amor para com Deus. A hora que a gente entra no conhecimento, a hora que a gente vê, nós estamos distantes do Senhor, porque aquelas pequenas coisas foram aumentando, foram tomando proporções, que aí você com a mente e o coração cauterizado, já não consegue sentir o Espírito Santo te convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque nós permitimos que Ele venha trabalhar, eliminar a nossa relação, o nosso conhecimento. Nós não podemos aceitar tudo na vida, irmãos. Por isso que eu, mais uma vez, cuidado. O inimigo é astuto, ele é sutil. E eu tenho uma teoria minha. O inimigo antigamente, ele se levantava contra, perseguia. Não foi assim que aconteceu no começo da igreja? Perseguia, todos os discípulos morreram, com exceção de João, que foi exilado, todos foram decapitados, mortos, todos. E a perseguição na igreja continua. Essa era uma estratégia do inimigo para tentar acabar com a igreja. Mas o inimigo falou assim, puxa vida, eu persigo eles aumentam, eu persigo eles crescem, eu persigo eles ficam cada vez mais fortes. Quer saber de uma coisa? Se eu não posso com eles, eu vou me unir a eles. Teoria minha. Você pode ver que hoje o inimigo ele é amigo. Amigo. Ele começa a falar, não, é a mesma coisa que ele fez com Eva. Não é bem assim. Essa palavra do pastor, esse ensinamento, não é bem assim não. E aí ele começa a colocar na sua mente, na sua vida, coisas que você fala assim, é verdade, sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabe que você tem razão? Não é tão importante isso. Se eu fizer isso daqui, ou deixar de fazer aquilo ali, não vai ter problema, o Senhor é bom, a sua misericórdia é de geração em geração, Ele é amor, Ele vai entender. Cuidado, queridos. Cuidado, porque Deus é amor, mas também é justiça.
Ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele é justo. E dará a cada um segundo o seu galardão, segundo o seu servir. Então toma cuidado. Amém? Muito bem. É interessante como nós temos coragem para desobedecer e não temos a mesma coragem para obedecer. Já prestaram atenção nisso? Não temos a mesma coragem para obedecer os preceitos, a palavra, os ensinamentos de Deus. Porque pensamos o que fulano, beltrano, o que vão dizer, o que vão pensar de mim. Queridos, não importa o que o mundo pensa de você. O que importa é o que Jesus pensa de você. Qual é o conceito que Jesus tem de você. Isso é que vai fazer toda a diferença no dia em que Cristo voltar. Isso vai fazer toda a diferença. Porque não vai dar tempo de você falar assim: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu me arrependo, me leva contigo. Não, é tarde demais. Ele precisa nos achar em comunhão perfeita com Ele, em retidão, mediante o ensinamento da palavra, porque esse dia virá e será como um piscar de olhos, não vai dar tempo de nada, ou você está pronto agora, ou não está. Pronto agora, amanhã e depois. Quarta qualidade: através do discípulo, milagres acontecem. Deus, no seu infinito poder, na sua onipotência, pode realizar milagres como, onde ou com quem Ele quiser. Amém? Você crê nisso? Amém. Independente de quem quer que seja, Deus tem como objetivo usar nossas vidas como canal de bênçãos. Ele tem como objetivo usar a mim e a você, não somente a mim como pastor, a pastora Lúcia, o pastor Daniel, ou o pastor Macedo, ou o nosso irmão Agnaldo que está ministrando aqui. Não, ele não tem como objetivo usar pessoa específica. Ele tem como objetivo usar todos aqueles que se dispõem, se colocam em suas mãos para ser um instrumento de edificação na vida do outro. Porque você já recebeu, você já foi, muitas vezes alguém foi usado para que você pudesse ser salvo, que você fosse transformado, que você recebesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora Ele nos capacita, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra que é colocada em nós, para transmitir e dar testemunho a outros. Então não importa quem quer que seja, não importa, Deus quer usar a todos, indistintamente, só depende de se doar, se colocar, ser obediente. Jesus poderia aparecer e fazer milagres maravilhosos. Jesus poderia aparecer aqui, foi muitos pedidos de oração. Talvez alguém aqui, quando veio e se ajoelhou diante do altar, esteja enfermo. Né? O Du está lá, está enfermo, com febre. Né? O Senhor poderia aparecer para qualquer um deles, até mesmo para o Du, quem está curado. Coloca as mãos, vai, como dizia, vai. Você está curado. Jesus poderia fazer isso, não poderia? Ele poderia nessa noite entrar aqui nesse templo e trazer uma mensagem maravilhosa. Ele poderia realizar milagres. Ele tem poder para isso. Mas Ele não faz por quê? Porque Ele nos concedeu esse privilégio de intercedermos uns pelos outros. Ele nos revestiu de poder e autoridade para comunicarmos, anunciarmos e sermos usados para a realização de milagres na vida das pessoas. Principalmente o grande e maior e mais maravilhoso dos milagres, a salvação em Cristo Jesus. Principalmente. Mas Ele quer usar a mim e a você, assim Ele prefere. Somos privilegiados, queridos. Somos privilegiados. Por exemplo, você já parou para pensar que o Espírito Santo, um Deus, habita na sua vida? Você já passou para pensar nesse privilégio?
esse glorioso privilégio de você falar assim: eu sou portador, em mim habita um Deus, o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Como isso é precioso, como isso é maravilhoso. Nós sermos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e que te capacita, que dá autoridade, que te reveste de poder e que te faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor já ministrou na sua vida, ainda que você não saiba falar, ainda que você tenha timidez, né, Aguinaldo? Ainda que tenha timidez, como eu, sou tímido, irmãos. Foi Deus que trabalhou na minha vida, mas se soubesse como eu era tímido, eu tinha vergonha de tudo. Tinha vergonha de tudo. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim. Tinha vergonha de tudo que tinha. Parecia que era o centro da atenção do mundo, e eu tinha vergonha. E eu comentando com o Aguinaldo, eu falei assim: até hoje eu fico nervoso, eu preciso tomar água, porque seca a boca. E o Aguinaldo também falou também, né? Mas Deus age de uma forma que nós não conseguimos entender. E eu vejo quem eu era e quem eu sou foi só por Deus. Só por Deus. Eu não consigo entender. Ainda acho que Deus não enxerga bem por ter olhado para mim e me escolhido. Eu acho que Ele não enxerga muito bem, mas não sei o que Ele viu. Eis-me aqui, Senhor, e vamos em frente. Amém? Glória a Deus. Queridos, você, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, é um representante de Deus revestido de poder. Você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. Você está anunciando uma pátria celestial da qual você já faz parte e que outros querem também e devem participar. Lá em Lucas capítulo 10, versículos 16 e 17 diz assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Vamos, olha que privilégio, olha como isso é glorioso. Aquele que ouve a você, meu irmão, minha irmã, está ouvindo a Jesus. Você está se colocando, se doando, para que Jesus seja o instrumento para aquela vida da pessoa. Olha lá. A quem vos rejeita a vós, rejeita a mim. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, ou seja, o Pai. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E ele disse, disse a eles: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você é revestido do poder, você é um mensageiro. As pessoas veem Cristo em você quando você se coloca. Você é um portador de milagres sobrenaturais e do maior milagre na vida do homem, o milagre da salvação. João 15:16 fala o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires, o Pai vos conceda. Olha que privilégio, olha que honra que nós temos, e muitas vezes não sabemos aproveitar de tudo isso. Somos limitados àquilo que o mundo pensa, àquilo que o mundo age, e somos condicionados, muitas vezes até amoldados, quando a Bíblia fala: não vos amoldeis a este mundo. Ananias, um simples discípulo como eu e você, que Jesus usou para curar a vida de um dos grandes heróis da Bíblia. Privilégio, que honra. Por isso eu digo para você, meu querido, minha querida, permita-se, em nome de Jesus, ser usado pelo Senhor, ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento de edificação, de cura, de milagres. É possível, creia, é possível. Nós somos portadores daquilo que é mais importante, da palavra e de Jesus, do Espírito Santo, aquele que habita em nós. Para encerrar, a quinta qualidade: através dos discípulos, pessoas são batizadas no Espírito Santo. Jesus poderia chegar aqui nessa noite e falar: enchei-vos do Espírito Santo.
e todos nós seríamos cheios, repletos, transbordantes. Talvez saía dessa igreja labaredas de fogo, e os vizinhos contemplassem aquele mover de Deus aqui. Jesus poderia fazer isso, mas ele usou quem? Ananias. Versículo 9, versículo 17. E Ananias foi em obediência, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, a quem te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Ou seja, Ananias colocou a sua mão sobre Saulo. Ainda não tinha mudado o nome dele. E ali Saulo foi cheio do poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode fazer assim com você e através de você? Ei, queridos. Amém. Glória a Deus. Perceba que Ananias não jejuou. Não ficou uma semana orando. Não ficou por dias, horas orando. Ele estava pronto para servir ao Senhor naquele momento, porque ele fala: Ananias, levanta e vai até a casa de um chamado na rua direita, e lá tem um homem te esperando. E Ananias prontamente obedeceu e foi. Muita gente fala assim: mas eu preciso me preparar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, Irmãos queridos, quando você está em comunhão íntima com o Senhor, o inimigo não tem poder contra ti. Eu me lembro uma certa vez que eu estava chegando na igreja, e quando eu cheguei, um vizinho correu ao meu encontro e falou assim para mim: pastor, vem orar, porque a minha tia está endemoniada. Falei: meu Jesus querido, né? Já chamei um cara, um irmão lá, assim parecido com o Luiz, né? Forte. Falei: vem comigo. Vem comigo. Fui lá, e ela estava se debatendo, tinha 4 pessoas em cima delas tentando segurar ela. Ela de olhos fechados se batendo. Quando eu perguntei como era o nome dela, chamei ela pelo nome, coloquei a mão nela, ela abriu os olhos, arregalou os olhos e falou assim para mim: eu te odeio. Falei assim: glória a Deus, porque se o inimigo gostar de mim é porque eu estou em pecado. Glória a Deus. Nós precisamos estar prontos em todo e qualquer momento. O inimigo tem que odiar você. Você tem sim que passar por problemas de perseguição. Sabe por quê? Porque significa que você está na plena comunhão, no centro da vontade de Deus. O inimigo não tem gostado daquilo que você é, daquilo que você tem feito, e o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Bom é quando o inimigo fala assim: eu te odeio, não gosto de você. Glória a Deus, glória a Deus. E continue assim, e continue assim. Ele entrou na casa, Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e declarou o que ele teria vindo a fazer em nome do Senhor Jesus. Jesus poderia ter enviado os 12 discípulos, não poderia? Poderia. Ele poderia ter enviado Mateus, Lucas, João, Filipe, ele poderia ter enviado qualquer um dos discípulos. Mas quem ele enviou? Um dos quais não fazia parte dos 12. Alguém que era como nós. Pode ser que amanhã ou depois o Senhor te use e fale assim: eu quero que você vá lá e interceda por aquela vida. Ore por aquela pessoa. Não hesite, porque é o Senhor falando contigo. Amém? Ele usou alguém simples e anônimo como nós. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente acha que precisa entrar no seminário. A gente acha que precisa ser alguém de relevância. Não. Deus age na simplicidade. O poder está nas mãos do Pai, porque é o Senhor quem vai fazer. Não é eu, não é você, não é ninguém. É o Senhor que, através da sua instrumentalidade, através da sua vida, através da sua obediência, é que vai fazer a obra. O Senhor Jesus quer te usar poderosamente. Creia nisso. Creia nisso.
Basta você ser como Ananias, um simples homem, mulher, discípulo de Jesus, que através da obediência vai ser um instrumento nas mãos de Jesus. Vai ser. Você pode fazer a diferença no meio em que você vive. Quer seja na família, quer seja na parentela, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, na escola, na sua vizinhança, aonde você está colocado, ali o Senhor pode fazer a diferença na vida de alguém através da sua vida. Através da sua vida. Você não é um ninguém. Amém? Repita comigo. Eu não sou um ninguém. Eu não sou um ninguém. Sabe por quê? Porque você é um discípulo amado, uma discípula amada de Cristo, e em você está a autoridade de Jesus. O Espírito Santo, um Deus, habita em você. Habita em você. Talvez você não tenha noção, talvez você não tenha uma clara compreensão do que é isso. O que é ser revestido de poder que você nunca deixou ser usado, ou usado em o ser usado. Você é um discípulo, uma discípula amada de Cristo, e você está revestido com o poder do Espírito Santo de Jesus, que vive e reina em suas vidas. Amém? Não pense mais. Muitas vezes você fica se subestimando. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Se doe, se coloque, obedeça, e você verá a glória de Deus sendo manifestada na vida de alguém através da sua vida. Você é canal, queridos. Você é o meio. Você foi capacitado. Você foi chamado para ser um discípulo, uma discípula de Jesus e fazer a diferença aonde o Senhor tem te colocado. Talvez você fale assim: eu nunca vou ser um missionário. Não importa se você vai sair pregando para os outros evangelhos, mas você fazendo a diferença na vida de uma pessoa já faz toda a diferença. Essa pessoa pode ser um pastor, pode se tornar um missionário, essa pessoa pode ser um presidente, essa pessoa pode ter uma pessoa de grande influência benéfica na sociedade. Amém? Eu creio nisso. Você crê também? Amém. Pastora, posso orar? Eu gostaria nessa noite fazer um apelo. Gostaria que todos curvassem a sua cabeça enquanto eu faço esse apelo. E você que tem um desejo de servir ao Senhor, e que muitas vezes tem algum receio, algum medo, algum preconceito, alguma coisa que acha que você não é capaz, que você nessa noite seja revestido do poder, mas eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui nessa noite que gostaria de ser o Senhor. Levante a sua mão, não precisa vir ao altar. Só levante a sua mão para que eu possa ver e orar, para que você seja cheio, pleno do Espírito Santo e você venha fazer a diferença na vida de alguém. Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é capaz, porque o Espírito Santo vai te tomar, vai te revestir de poder que você não sabia que tinha. Pai, aqui está a tua igreja, que eu espero, Senhor, que pelo poder do teu Espírito Santo eles tenham entendido qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as suas vidas. Que sejamos como Ananias, um simples discípulo, um anônimo que fez a diferença na vida de um homem que influencia a sociedade até os dias de hoje. Que cada um do meu irmão, minha irmã, jovem, criança que aqui está nessa noite, possam entender qual é o papel dele nesta sociedade? Qual é o seu chamado? Que eles possam ser revestidos pelo poder e a unção do Espírito Santo, anunciar, declarar, tanto através da palavra, quanto através, Senhor, do seu modo de viver, dando testemunho que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, mudou e transformou a sua vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro e os abençoo, e que eles possam ainda nesta semana, Senhor, ter uma experiência íntima, pessoal contigo, através, Senhor, da tua presença, a presença do teu Espírito Santo, usando-os para, Senhor, realizar uma grande obra. Em nome de Jesus,
Eu oro e os abençoo para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Agora eu quero chamar a pastora Lúcia para consertar. Como diz meu amigo e irmão pastor Daniel. De forma alguma precisa consertar. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. E você quer ser Ananias? Você quer ser Paulo? Não, a gente quer ser cada um de nós o que somos, né? O que Deus nos escolheu para fazer. Mas fique atento aos sinais, aquilo que Deus vai falar. Deus pode falar por sonhos, pela palavra. Deus pode colocar um desejo muito intenso no seu coração, ou a situação pode cair de paraquedas na sua frente. Tipo, alguém chega e vem expulsar o demônio da mulher lá. Então, qual será a situação que vai aparecer para você essa semana? Que nós estejamos revestidos da autoridade que vem do Senhor, para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Deus espera de nós. Às vezes, diante da situação, a gente fica titubeia, mas a gente tem um Deus que é pronto em responder, amém? Pronto em nos socorrer, mas é aquilo que o pastor falou, eu preciso andar em intimidade com Deus. Não é que eu visito Deus de vez em quando, mas é quando eu estou com Deus todos os dias. Nós temos buscado a Deus em oração e jejum todos os dias. A igreja da qual Ananias fazia parte, esse cara desconhecido, a igreja primitiva, jejuava pelo menos 2 dias por semana, às terças e às sextas, jejuns de 24 horas. Pelo menos 2 dias. Eles entendiam a necessidade e a urgência de consagração ao Senhor. E às vezes a gente fala, jejuar de novo, lá vem jejum. Ninguém precisava chamar, não. Na igreja primitiva não precisava chamar. Já era a praxe deles. Flávio e Josefo falam sobre isso. Já era praxe. Eles faziam isso continuamente. Não era porque alguém desafiava, era porque eles amavam tanto ao Senhor que eles amavam. Eu gosto de ouvir histórias da igreja da Coreia do Sul, do Paul Yang-shu, onde eles têm placas, muita gente diz, né, que eles têm placas proibido jejuar mais que... Quem sabe proibido jejuar mais que? Quem fala? Mais que? Mais que 40 dias. Os crentes amam tanto a Deus na Coreia do Sul que eles fazem jejuns de 40 dias só na água, gente. E a Coreia do Sul mudou radicalmente por causa de uma igreja que jejua e ora. Hoje, não sei se ainda é a maior igreja do mundo, mas uma igreja que jejua e ora. 40 dias. Eles abrem mão de tudo e fazem jejum. E você fala assim, nossa, mas o cara não tem que fazer? Eles amam tanto a Deus que eles abrem mão de tudo. Mas o país deles foi transformado. A Coreia do Sul vivia na miséria. Quando a igreja se posicionou em oração, o país mudou. O que a gente espera? E aí eu quero de novo desafiar você a jejuar essa semana, o dia que foi possível para você, da forma que foi possível para você, clamar pelo que mesmo? Pelos enfermos. Jejue por aqueles que estão enfermos. Gente nos hospitais, gente de cama, gente com coisas mais leves, mas estamos com muita gente doente. Próximo de nós e da igreja. Vamos jejuar, vamos clamar. E vamos clamar para que Deus preserve a nossa saúde. Seja de gripe, seja de virose, seja do que for, amém? Nós precisamos ir na frente, falar, Deus guarda a nossa família, guarda a nossa igreja, nos dá saúde física e emocional, nos dá saúde, não só no físico, mas nas emoções, na mente, nós precisamos disso. Nós estamos vivendo uma igreja muito alienada, muito perdida, e nós precisamos da sanidade que vem de Deus. Amém?